Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Os evangélicos e ateus não entendem Isaías 53, 4 e 5. Eles não compreendem Mateus 10, 28 e Marcos 16, 17 e 18. Eu vou ler esses versículos, bem como o contexto de todos eles. É incrível como nossos amados irmãos, principalmente evangélicos, estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Eu passei 14 anos nessa coisa chamada Igreja Evangélica, Religião Evangélica, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. A prova de que todas essas religiões são de Deus é que tem um lado bom, tem um lado positivo. Você imagine uma pessoa que bebe, que fuma, que trai a esposa e participa de um retiro católico, espírita, evangélico, passa o final de semana confinado com a sua esposa, num retiro evangélico, católico, né? E essa pessoa sai desse retiro, desse encontro religioso, sem beber, sem fumar e fiel à esposa. Eu vou dizer que a religião fez mal a essa pessoa? Não, fez bem. Você vê aí que tudo é de Deus, né? Deus não é a favor da unanimidade, todos estão fazendo a vontade dele. Eu não creio num Deus que está lutando e guerreando. Todas as religiões pregam um Deus que está lutando e guerreando. Se você acredita nesse Deus, você está no canal errado. Eu prego literalmente a soberania de Deus, que Deus nunca teve inimigos, não tem e jamais terá. Um Deus que nunca guerreou contra ninguém. Eu creio que até as bactérias, os fungos e os vírus estão fazendo a vontade de Deus. Esse é o Deus que eu prego aqui no canal Acorda, Povo de Deus. Um Deus literalmente soberano. As religiões, muitas religiões denominadas cristãs, abrem a boca e diz que Deus é soberano, meu irmão. Ele está no controle de tudo. Ora, como é que esse Deus é soberano e está no controle de tudo se uma pessoa mata a outra contra a vontade dele? Isso não é soberania, isso não é estar no controle de tudo. Viu aí que essas religiões, até no nosso meio, essa religião chamada graça, anula a soberania de Deus? Eu sei que não é fácil pregar esse Deus que eu prego, eu sei que não é fácil compreender esse Deus que eu prego, porque nós fomos bombardeados, nós passamos décadas ouvindo tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Mas eu creio num Deus soberano e que todos e tudo estão fazendo a vontade dele. Tá bom? Respeitar é uma obrigação. Concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. Repito, eu sei que é muito difícil compreender e entender esse Deus que eu prego. Mas é nesse Deus que eu creio e muita gente, muitas pessoas estão acreditando também nesse Deus. Está havendo uma verdadeira metanoia, uma mudança de pensamento, literalmente falando. Então esse é o tema da mensagem. Nossos amados irmãos evangélicos e ateus não entendem Isaías 53, 4 e 5, Mateus 10 e 8 e Marcos 16, 17 e 18. Todos sabem a minha opinião com relação aos ateus. Eu tenho um amigo aqui, empresário ateu, que é gente da melhor qualidade, gente de caráter, pessoa próspera, abençoada, uma família linda, que faz caridade, que ajuda o próximo, enfim, ele só não acredita em Deus e ele tem lá os motivos dele. Eu acho o ateu uma das maiores manifestações de Deus, uma das maiores manifestações de Deus. Como é que o camarada se olha no espelho e diz, Deus não existe? É muita fé, não é verdade? Então esses ateus, na minha opinião, primeiro que estão fazendo a vontade de Deus. Segundo, são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. E a carne dele também, quando tombar, o espírito volta para Deus.
Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente pensa. Ele é Deus, mas eu creio que até os ateus estão fazendo a vontade de Deus. Eu tenho visto aqui no YouTube alguns ateus, muitos que foram pastores, alguns passaram aqui pela graça, que eu fico um pouco triste, indignado, porque não basta ser ateu, tem que ser mau caráter, né? Coisas absurdas, quer dizer, o camarada realmente confirma que quando era bispo, que quando era pastor, enganava as pessoas. Ele confessa isso, não, eu chamava um obreiro e ele ia para a rua, na calçada, em frente à igreja, e chamava as pessoas, e eu mandava dar a mão a ele, você crê que Deus é poderoso para promover um milagre? Sim, eu creio. E já pegava na mão, já segurava. Ou seja, essas estratégias, esses engodos, que eles confessam que realmente já sabiam que enganavam as pessoas. Ou seja, o cara já era um estelionatário. Aí abandonou a profissão de pastor, que ganhava dinheiro, e agora abraçou o ateísmo e continua enganando as pessoas. Só que não basta ser ateu, tem que ser mau caráter. Porque o camarada sair do espaço dele e entrar no outro espaço, infiltrado ali e deixando a entender que ele faz parte dessa religião. Isso aí é uma falta de caráter, né, gente? Camarada ateu, aí chega numa Assembleia de Deus, aí recebe oração, recebe o óleo da unção, fala terra decanta, lipa na chulipa, para depois querer desmoralizar no canal dele essas pessoas que estão no seu espaço ali religioso, fazendo a vontade de Deus, porque essa cegueira é da vontade de Deus, mas invadir um espaço, dando uma de evangélico, simplesmente para colocar no canal dele e ganhar visualizações. Repito, não basta ser ateu, tem que ser mau caráter, não é verdade? Então vamos lá. Os evangélicos e ateus não entendem essas passagens que eu vou colocar aqui. Vamos lá. Isaías 53, 4 e 5. Vamos lá. Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5, que os pastores evangélicos não compreendem, e os ateus também usam isso aqui para debochar dos evangélicos. Veja só que nesse texto, a gente sabe, gente, nós que estamos na graça, a gente sabe que esse livro aqui é 100% histórico. Né? Os ateus que nunca tiveram o entendimento da graça, alguns até foram pastores, foram bispos, eles nunca tiveram esse entendimento. Que a Bíblia hoje é um livro histórico, não é mais profético. A Bíblia foi 100% para Israel. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias já foram cumpridas e todas elas foram para Israel e cumpridas até o ano 70. Existem mais de 300 profecias messiânicas. Essa aqui é uma delas. E existem mais de 2.000 profecias. Todas elas, sem exceção, cumpridas. Nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados porque eles acreditam que esse livro ainda tem "eis que te digo, assim diz o Senhor", "eis que te digo para Israel", assim diz o Senhor para Israel. A Bíblia é um livro histórico, mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Então, os ateus, eles atribuem essa passagem aqui fazendo prova de Deus, mas eles não compreendem, até os ateus, né, esses que passaram aí pelo sistema religioso evangélico, eles não compreendem isso. E os nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados por conta disso. Olha só,
Isaías 53, 4 e 5. Para quem foi essa palavra, gente? Você vê que o sistema religioso evangélico, eles assassinam a língua portuguesa, porque eles não têm interesse que nossos amados irmãos evangélicos compreendam que a Bíblia é sim um livro histórico. Se os nossos amados irmãos compreenderem que inferno significa sepultura, todas as pregações evangélicas caem por terra, porque tudo flui para que a pessoa não vá para o inferno. Você tem que ser dizimista para não ir para o inferno. Você tem que se casar para não ir para o inferno. Eu tenho uma mensagem que eu digo, eu me casei para não ir para o inferno. Então tudo isso é para o meu irmão, cuidado com a salvação. Você tem que ter cuidado onde você vai passar toda a sua eternidade. Muitos pastores sabem que salvação na Bíblia sempre foi da mente e que o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue, assim como o próprio Deus. Está lá em Hebreus 12:14. A carne vira pó e o Espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:21. Perceba que Eclesiastes 12:7 diz que o Espírito volta. Não fala que a alma volta, que o fôlego de vida volta. De maneira nenhuma. É o Espírito, que todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. A maldade do homem hoje nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Então esse versículo aqui, os ateus não compreendem e os evangélicos não são ensinados. Porque os evangélicos, os pastores não têm interesse que os evangélicos acreditem que isso aqui foi 100% para Israel e que a Bíblia não é mais um livro profético. Veja que Isaías, o maior profeta messiânico, escreveu isso aqui há 800, 900 anos de acontecer. Quase 1000 anos antes da cruz. E ele profetizou que isso iria acontecer. Existem 300 profecias messiânicas, todas cumpridas. Se existisse só essa, seria o suficiente para você acreditar que a Bíblia teve sim inspiração divina. A prova disso é que ela foi escrita há séculos e cada dia que passa ela se torna ainda mais o livro mais lido. Se não tivesse inspiração divina, esse livro já teria caído no esquecimento. Então olha só o que Isaías diz, profetizando sobre Jesus. Quase 1000 anos antes, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Queridos, essas enfermidades não são doenças. Essas enfermidades, essas transgressões, tudo isso era a lei de Moisés da época. As 613 leis da Torá, que era uma enfermidade para os judeus, não é as doenças. Você vê que existe passagem na Bíblia que Paulo fala que fulano está doente. Isso é comum, faz parte da natureza humana e Deus usa isso para arrebatar o espírito da pessoa, seja um acidente ou seja uma enfermidade. Então veja que Isaías está falando, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas. Nossas quem? De Israel. A gente vai ver que a Bíblia foi 100% para Israel. Nós não fazemos parte dessas nossas aqui. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No madeiro, ele está profetizando as nossas dores, irmãos israelitas, judeus, sobre si, e reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isaías está se referindo a um grupo de pessoas, as nossas transgressões. Certo que essa palavra aí foi uma palavra profética, mas se referindo ao período da cruz. Então, quando ele fala nossas, ele está falando para as pessoas, os judeus da época dele e para os que virão na época da cruz. Você vê que essa palavra não tem absolutamente nada a ver conosco. Mas foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, porque era a prática do pecado, a transgressão de lei. Está lá em 1 João 3,4, que pecado era transgressão de leis. Não existe mais lei, não existe mais pecados.
Os evangélicos não são ensinados e eles não compreendem a diferença de pecado, que era a transgressão das leis, com a carne ativada. O pastor jamais vai ensinar para uma pessoa que ele não é mais pecador. Se ele entender que não é mais pecador, ele vai fazer o que aí, nesse lugar chamado de igreja? Se ele entender que inferno significa sepultura, que ele é um abençoado, um eleito e um espírito perfeito, ele vai fazer o que nesse lugar chamado de igreja? Os pastores vão ficar desempregados, as igrejas vão fechar e o povo feliz. Por isso que não é ensinado o Evangelho da Graça. Quando a pessoa entende o Evangelho da Graça, mais nunca coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso, propenso à corrupção. Isso está até no nosso meio aí, fantasiado de graça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os ateus usam muito isso. Nossa, esse pastor aí usa óculos. Aí ele passa na cara esse versículo aqui. Nossa, esse camarada aí está numa cadeira de rodas, está com a perna amputada. Cadê o poder de Deus? Né? Os ateus não compreendem, a gente vai ver aqui mais na frente, que muitas ordens, poderes, foram dadas aos discípulos. Então chega um ateu e diz, olha, por que você não faz o que Jesus fez? Olha, eu não sou Jesus. Por que você não faz? Ele não deu ordem aos seus discípulos? Mas nós nunca fomos discípulos de Jesus de Nazaré. Você vai ver que esses poderes dados por Jesus foi também para a época, porque havia um propósito de salvar os eleitos de Israel da grande tribulação que foi no ano 70. A gente vai ver isso. Vamos dar uma olhada agora no contexto. Eu li Isaías 53, 4 e 5, que você está falando ali, ó, nossas, sempre se referindo a nossas, fomos, ao povo de Israel. Agora a gente vai ler o contexto. Certo? Isaías 53, do 1 ao 3. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Você vê que Isaías já está dizendo que Jesus não era bonito. Muito menos esse galã aí, né? Que olhos azuis, bonito. Jesus era feio. Está dizendo que ele não tinha nenhuma beleza nem formosura. Ele era igual aos demais judeus. Tinha um nariz grande, enfim. Não tinha uma boa aparência. Tanto é que para os soldados identificarem quem era Jesus, Judas teve que dar um beijo nele. Ó, são todos parecidos, mas aquele que o beijar no rosto é o Jesus. E os soldados prenderam. Então veja aí que Isaías já estava dizendo, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Era igual aos demais judeus, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Ele era carpinteiro, ajudava o pai dele adotivo, José, era trabalhador, não era pilantra, não era malandro, era trabalhador. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, Isaías já estava profetizando para 1000 anos depois. Então aqui o 4 e o 5, a gente vai ler agora o 6 e o 7. Ó. Todos nós, você vê que é uma palavra 100% para Israel, andávamos desgarrados como ovelhas. Você vê, né, os eleitos lá, perdidos da casa de Israel, eram taxados como ovelhas, uma alegoria, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós. Todos nós quem? Os judeus, os israelitas, não inclui a gente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você vê que por isso que João, em João 1,29 diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nossos amados irmãos evangélicos são taxados como pecados, eles ficam presos na mão dos pastores.
Né? Zacarias 3,9, Deus disse: removerei o pecado desta terra num único dia. Que terra? De Israel. Que dia? Na cruz. Quando esse dia vai chegando, João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Viu aí, quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso ou você está voltando para antes da cruz? Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores, período transitório, antes da cruz, pecadores, 613 leis. Depois da cruz, Romanos 5,8, Paulo diz, quando ainda éramos pecadores. Nós já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos sem pecados. Colossenses 2,10, nele temos a plenitude, estás perfeito e completo. 1 João 8, que o sistema religioso, os pastores sabem, mas não ensinam, porque não tem interesse que os evangélicos compreendam que não são pecadores, senão os pastores ficam desempregados. Né? Quando você fala em pecado, logo aparece um religioso e diz, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Olha só, isso é João dizendo, 1 João 8, dizendo que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis, João, o judeu, está dizendo, ei judeu, você está mentindo, você é mentiroso. Não venha dizer que você não é pecador, porque é impossível qualquer um de nós aqui, judeus, não transgredir uma das 613 leis. Quando é que o pastor vai ensinar isso? Nunca. Ele sabe disso, mas ele não tem interesse que os evangélicos compreendam isso. 6 e 7. 8 e 9. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, o povo de Israel, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Você vê que a alma aqui está se referindo a pessoas. Queridos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é uma heresia muito grande pregar a imortalidade da alma. Existem vários versículos na Bíblia que faz a pessoa entender que a alma é imortal. E existem vários versículos na Bíblia que provam que a alma é mortal. Assim como existem vários versículos na Bíblia que um homem tem um livre-arbítrio. E também existem vários versículos na Bíblia que um homem não tem um livre-arbítrio. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho o seguinte, eu creio no seguinte, se a alma volta para Deus, Eclesiastes 12:7 diria, e o espírito e a alma voltam para Deus. Mas não. Você vê que só se refere ao espírito. Olha, vou fugir aqui um pouco dessa mensagem. Fôlego de vida, corpo, alma e espírito. Tem pastor aí dizendo que o espírito é o fôlego de vida. Fôlego de vida é tudo que se movimenta. A planta, os animais, Adão era um ímpio, não tinha espírito. Fôlego de vida, o sopro que gera movimento. Apenas isso. Corpo, a matéria. O animal tem, os ímpios tinham, nós temos. Fôlego de vida, corpo, alma. Adão tinha. Os ímpios tinham entendimento, neurônios. E espírito, só os eleitos possuem. Ímpios não tinham espíritos. Os ímpios foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Por isso que o Salmo 37:29 diz que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Já estamos. O Salmo 37:28 diz que a descendência, o nascimento do ventre materno dos ímpios será aniquilada. Não existe mais ímpios. Foram destruídos no ano 70. Agora, não literalmente. A prova disso foi o general Tito, que morreu no ano 81. Mas não tem mais ímpios hoje. Todos hoje são detentores de espírito. Aí você diz, mas Júlio Chaves, e a maldade no mundo? Sempre vai continuar existindo. A maldade nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a ele. E ele usa o mal para colocar em prática os seus desígnios, os seus propósitos.
O bem e o mal pertencem a ele, gente. Você precisa entender que o que é mal, trágico e estarrecedor, para mim e para você, para Deus não é. Deus pode fazer tudo, e Ele é bom, e Ele é lindo, e Ele é perfeito, e Ele é maravilhoso, porque o final sempre é glorioso. Nossos amados irmãos ateus não entendem isso, nem os nossos amados irmãos evangélicos. Né? Tem esse negócio aí, até no nosso meio, disciplina. Deus disciplina, castiga e açoita. Como é que Deus castiga? Por que Deus vai castigar se todos estão fazendo a vontade dele? Quer dizer que na época da Bíblia, Deus castigava e disciplinava. Como se todos estavam fazendo a vontade dele? Deus não castiga, Deus não açoita, Deus não disciplina. Quer dizer que toda vez a gente está pedindo perdão a Deus? Gente, a Bíblia faz com que a gente compreenda, quando a gente lê, sem a mente de Deus ativada, que foi exatamente isso que Deus quis passar. Quando Davi disse, Senhor, me livra dos meus inimigos. Esses inimigos foram levantados pelo próprio Deus. Esses inimigos foram gerados por Deus, foram criados por Deus. Tito, Nero, Judas Iscariotes, os amalequitas, todos eles ímpios, não possuíam espíritos e foram criados por Deus. Faraó era um ímpio e Deus disse, vou levantar Faraó. Para isso levantei Faraó, um ímpio, para manifestar nele o meu poder. Olha só. A gente vê aí na graça, aí, essa religião graça, dizendo que a carne é inimiga de Deus, que a carne está frustrando os planos de Deus, que Deus está dizendo, faço não mata ele não. Que Deus é soberano no mundo espiritual, mas não é no mundo físico. Ora, se a carne mata a outra, está afetando o mundo espiritual. O espírito está sendo arrebatado e está frustrando os planos dele. Então você vê que o plano de Deus na época lá de Faraó, foi o quê? Levar as 10 pragas. Não foram 9 nem 11, foram 10. Você vê que ele manda Josué dizer, vai lá e diz a Faraó, assim diz o Senhor, libera o meu povo para prestar culto a mim no deserto. Aí quando Josué ia lá, Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou, porque Deus já tinha determinado enviar as 10 pragas, não 9 nem 11, 10. Por isso que Paulo diz, para isso levantou Faraó, um ímpio, para manifestar em Faraó o meu poder. Glória a Deus por isso. Como é que Deus está lutando e está guerreando, gente? Então você vê, fôlego de vida, corpo, alma e espírito. Fôlego de vida até as plantas possuem. Corpo, matéria, ímpios, eu, você, os animais. Fôlego de vida, corpo, alma, pensamento. 86 bilhões de neurônios. Isso vira pó. Jesus disse em Mateus 10, 28. Corpo e alma para o inferno. Sepultura, Geena, que era um crematório, Jesus se referiu. Só os eleitos possuem espíritos. Você vê, Adão não tem espírito, mas Adão era um cara inteligente. Ora, Adão chegou para um animal assim e disse, nossa, aquele animal que tem um pescoço bem grande. Adão disse, nossa, esse animal que tem um pescoço muito grande, o nome dele vai ser girafa. E não é que o bicho parece com a girafa mesmo, né? Então Adão era inteligente, ele não tinha espírito, porque Deus não ia fazer através de um ímpio entrar o pecado no mundo. O pecado entrou através de Adão, mesmo antes das 613 leis, porque pecado sempre foi transgressão, desobediência, mas a desobediência de Adão foi da vontade de Deus, coisa que até essa religião graça não aceita isso. Quer dizer que Adão mudou a história da humanidade. Deus não queria que ele desobedecesse e ele desobedeceu. Deus sendo onisciente e onipotente, que heresia no nosso meio. Então, a alma, fôlego de vida, corpo, alma e espírito. Só nós eleitos possuímos espírito. E é o espírito que volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Então você vê, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Que alma? O corpo. A mente, o psique, os 86 bilhões de neurônios. Por isso que não faz nenhum sentido que a gente vai reconhecer no céu. Primeiro, nenhum de nós vai para o céu. Toda a humanidade vai para o inferno. Sepultura. O que volta para o céu, retorna, já esteve lá, é o espírito. Intacto, sem gênero, perfeito e eterno.
Não tem espírito macho, espírito fêmea. Esse espírito aqui tem um único nome, não é Júlio. Esse espírito veio, participou de carne e sangue no ventre da minha mãe, sexo masculino. Minha mãe disse, rapaz, vou botar o nome dele de Júlio Chaves. Júlio Chaves vai para o inferno. Toda a humanidade vai para o inferno. Como é que nós vamos nos reconhecer no céu se nem eu nem você vamos para o céu? Toda a humanidade vai para o inferno. Está indo para o inferno, para a sepultura. O que volta é o espírito. Intacto, perfeito, eterno e sem gênero. E nós iremos ver, não nós, o espírito, ele como ele é. Por isso que eu digo que por mais trágico e estarrecedor que seja, o final, os ateus não entendem isso. Nossos amados irmãos evangélicos não compreendem isso. O final sempre é glorioso. Você imagina uma pessoa que foi morta estarrecedoramente, cruelmente. Nossa, que coisa horrível. É horrível para mim e para você. Onde está o espírito que estava nessa pessoa com um novo corpo glorioso igual ao dele? Vendo o Senhor como ele é. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Paulo disse, se vivemos para Cristo pensando nesse mundo aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Viver é Cristo, morrer é lucro. É nessa hora que a gente vê que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é perfeito. Quando eu falo que o bem e o mal pertencem a Deus, eu nunca disse que Deus é mau. Você vê que essa religião graça aí me refuta sempre. Deus é mau? Não, eu nunca disse que Deus é mau. Eu leio Isaías 45:7 e eu só leio o que ele diz. Eu crio o mal. Então o mal é criado por quem? Pela carne ou por Deus? Por Deus. Mas nenhuma religião tem esse entendimento. Nenhuma religião tem essa revelação. A gente vê situações que Deus usou o mal contra o seu povo e contra os inimigos. Inimigos entre aspas. Deus levantou serpentes ardentes contra o seu povo. Que história é essa que Deus disciplina, gente? Aqui faz, aqui paga. Isso é uma heresia. Isso foi com relação ao ministério da época. O que foi que os 10 atletas do Flamengo fizeram para merecer aquilo ali? Eles foram castigados, foi? Não, Deus castiga e disciplina, viu? Foram castigados. As 10 mãezinhas que enterraram seus filhos foram castigadas. A comitiva da Chapecoense foi castigada. As pessoas que morreram na barragem de Brumadinho foram castigadas. Uma mãe que leva um tiro de uma briga entre polícia e traficantes, a mãe grávida, uma bala, mata a criança dentro da barriguinha dela. Essa criancinha foi castigada. A mãezinha foi castigada. Uma bala, que é uma criança na creche, uma bala pega na criança e mata. Essa criança foi castigada. Que história é essa que Deus castiga a disciplina no nosso meio? Isso é uma heresia. Isso é uma falta de revelação absurda. A sua alma se puser por expiação de pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Você vê aí do seu corpo, da sua matéria, da sua pessoa, da sua inteligência, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Viu aí que Jesus... As iniquidades deles, de quem? De Israel. Então logo, você vê. E ele respondeu, isso é Mateus 15:24, eu não botei não. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Você vai perguntar a um evangélico, Jesus foi enviado para quem? Por toda a humanidade. E ele morreu pelo pecado de quem? Por toda a humanidade. Foi isso que ele foi ensinado. Então, Mateus 15:24, esse primeiro aí, ó. Ele foi enviado. Ele respondeu, eu fui enviado apenas, senão somente as ovelhas perdidas de Israel. Aí você vai dizer para um evangélico, não, que o sangue dele foi derramado em favor de muitos. Você é um herege. O sangue de Jesus foi derramado sobre todos e ele morreu pelo pecado da humanidade. Então Jesus mentiu. Ó, primeiro que ele diz que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel.
Mateus 26, 28. Porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, o novo pacto, a nova aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados aos judeus de toda a humanidade, de muitos. Aí você vai conversar com o evangélico, ele vai dizer, mas Jesus disse muito, assim, mas meu pastor diz que é todos, e eu acredito no meu pastor. Ou seja, são filhos da escrava, que vieram ao mundo para viverem na escravidão. Sacrifício para perdoar os pecados de muitos, que muitos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais claro do que isso, meu querido, minha querida, se você continuar acreditando que Jesus veio para toda a humanidade e que o sangue dele foi derramado por toda a humanidade, você está no canal errado. Esse canal aqui foi feito para os filhos da livre, que estão aí muitos da religião e muitos já entendem a graça e estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E João 3,16, não é o texto áureo da Bíblia, meu irmão, porque Deus amou o mundo. Se os evangélicos vão continuar entendendo que mundo é planeta, que mundo é terra, literalmente, vão continuar sendo enganados. Você viu aí que ele veio apenas para Israel, para perdoar o pecado de muitos, que muitos, as ovelhas de Israel, e João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Onde é que o pastor vai ensinar isso? 31 de fevereiro, em todas as igrejas evangélicas. Vai lá, 31 de fevereiro. Nunca. Se o povo de Deus, os evangélicos, compreenderem a graça, as igrejas fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Mas eu sei que nem essa é da vontade de Deus. Deus dá o entendimento a uns e a outros não. Por isso que aqueles que não compreendem essa palavra estão só no canal errado. Mas eles estão certos, pois eles estão também fazendo a vontade de Deus. Então, só repetindo, né? Verdadeiramente, o que os evangélicos e os ateus não compreendem isso, Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, nada a ver conosco, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Tudo isso eram as leis, as 613 leis da Torá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas pisaduras fomos sarados. Sarados das 613 leis da Torá. Por isso que diz que ele nos libertou, Paulo falando, nos, grupo de pessoas, libertou de quê? Do império das trevas, do ministério de condenação e morte, que era o ministério de Moisés. Mas os nossos amados evangélicos continuam vivendo debaixo desse ministério de Moisés, de condenação e morte. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, deste presente da época, está cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí os pastores não perdem a oportunidade para dizer que o Deus deste século XXI é o sócio dele, o Satanás. E os nossos amados evangélicos entendem isso, acreditam nisso. Quando você lê o contexto, está lá, quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Paulo está dizendo depois da cruz, meu irmão, Moisés, o Deus deste século, está cegando o entendimento de vocês. Não é mais Moisés, agora é o Cristo ressuscitado. Romanos 7,4. Paulo disse para os amados irmãos judeus, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm um entendimento. Paulo não percebeu que esse não entendimento da época também era de Deus, como hoje. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense num povo que tem zelo por Deus, são os evangélicos. Mas não tem entendimento. Vivem no inferno. Eu costumo dizer que os evangélicos vivem literalmente no inferno, que é o estado que eles vivem. É o estado de espírito que eles vivem. Quer entrar no inferno? Aceite Jesus. Aceitar Jesus é a porta do inferno. O cara começa a mudar completamente. É o homem, é a mulher, é o casal. Não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vai ter que ser dizimista, vai ter que ser isso. A época que eu fui dizimista foi a pior fase da minha vida, financeiramente falando. Foi a época que eu fui dizimista, eu sentava num degrau de uma área de serviço, que eu não tinha uma cadeira para sentar, a minha luz era cortada, eu andava a pé. Eu dividi uma única quentinha com a minha esposa, que eu não tinha dinheiro para comprar 2 quentinhas. Foi tudo isso numa época que eu era dizimista. Dízimo é uma aberração.
Vamos lá agora, Mateus 10, 8. Os ateus passam na cara isso aqui, ó, dos pastores. Olha aí, por que vocês não vivem Mateus 10, 8? O que é que diz Mateus 10, 8? Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aí os ateus passam na cara isso aí dos evangelhos. Por que vocês não vivem isso? Eles não compreendem que isso não foi para os dias de hoje. Nada a ver conosco isso aqui. A gente vai entender isso no contexto. Ó, Mateus 10, 8. Então vamos ler. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos. Para quem ele deu essa ordem? Para os 12 discípulos. O que é que eu tenho a ver com isso? Desde quando eu sou discípulo de Jesus de Nazaré? Viu aí que hoje não acontece mais isso? Porque isso foi para a época. Porque existia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Então ele veio, ressuscitou, foi necessário que todos vissem ele ressuscitado, foi necessário que todos vissem ele em carne subindo, olha que absurdo, em carne. Por quê? Eles tinham que presenciar isso, para testemunhar para os demais, porque havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação e para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Então ele disse isso para quem? Curai os enfermos, para quem? E chamando os 12 discípulos. Deu-lhes poder para os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Deu a quem? Os 12 discípulos. Então ele disse para os 12 discípulos, meus 12 discípulos, curai os enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. A quem? Aos 12 discípulos. Pastor, seguir Jesus batizando nas águas é muito fácil, né? Uma piscina, um tanque, um rio. Essa heresia do batismo, né? Romanos 6, 3 e 6. O batismo foi na cruz e o velho homem ficou na cruz. Batismo é uma grande fonte de renda desse maldito sistema. Então, seguir Jesus batizando nas águas é muito fácil, né, pastor? Seja por expressão, imersão, é muito fácil, né? Padre, pastores, é muito fácil. Seguir Jesus pegando um pedaço de pão e dizer, este é o teu corpo, essa heresia lá que Paulo, na verdade, está criticando. Paulo está citando uma passagem de Lucas, mas ele está condenando essa Páscoa judaica. Por isso que ele diz no contexto, não vos louvo, vocês se ajuntam para pior e não para melhor. E os pastores usam essa parte aí isolada, porque é o dia que mais entra dinheiro nessas chamadas igrejas. É a Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia. Então, seguir Jesus batizando nas águas é muito fácil. Seguir Jesus pegando um pedaço de pão, um miolo de pão e dizer, este é o teu corpo, essa heresia, é muito fácil, né? Seguir Jesus indo para o monte é muito fácil, né? Seguir Jesus falando terra decanta, lipa na chulipa, que isso é outra mentira, é muito fácil, né? Eu quero ver seguir Jesus fazendo isso aqui, ó. Segue Jesus aí, curando os enfermos, vai para os hospitais. Vai para os hospitais curando leprosos, você vê, leprosa, que era uma prática da época, era uma enfermidade da época. Vai para os velórios e os cemitérios ressuscitar os mortos. Vai expulsar os demônios. Não é demônio, meu irmão, isso é carne. Irmão, essa enxaqueca aí não é demônio, é verme. Estou preparando uma mensagem que eu falo sobre isso. Então, seguir Jesus fazendo isso, né? Ir para o monte, terra decanta, batismo nas águas, Páscoa judaica, é muito fácil. Eu quero ver fazer isso aqui. Não faz por quê? Porque isso não existe mais. Claro que ele usa. Ele pode curar uma pessoa onde ele quiser. É um remédio, é uma cirurgia. Mas esses milagres não acontecem mais. E os pastores sabem disso. Só que eles injetam aqui uma lavagem cerebral nos evangélicos para fazerem eles acreditarem que isso acontece. E não acontece. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação a poder. Ele é poderoso, ele é o mesmo. Mas esses milagres, ele só disse para os seus discípulos. Os 12. Não vem com essa que não tem mais. E os ateus usam isso aí. Cadê? Você não faz os milagres de Jesus? Não, nós não somos Jesus. E os discípulos? Nós não somos discípulos. 10:1.
2, 3 e 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são... Então aqui nesse versículo 2 e 4 aqui, ó, 2 a 4, está falando os 12 discípulos dele, quando ainda Judas Iscariote estava, depois Judas morreu e foi substituído por Matias. Então vamos lá. 5 e 7. Jesus enviou estes 12. Estou repetindo aqui 5 e 7. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide, vai, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Viu aqui que está se referindo quando eu falo isso aqui, ó? Ó, o de cima. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado, chegou. Tem nada a ver com o céu e muito menos a ver com o inferno. 1 Coríntios 6, 9 e 10. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno por causa dessa praga. É de Deus. As 10 pragas foram de Deus. Então essa praga chamada religião evangélica. Não, Júlio, sua avózinha já está no inferno. O outro dizia: Júlio, ela não está, mas ela vai, por causa de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que os idólatras, minha avó era muito católica, muito religiosa, uma pessoa boa, caridosa, gente do bem, e eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno, por causa de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz: os idólatras não herdarão o reino de Deus, os efeminados, os bebarrões, os ladrões. Então a religião diz que reino de Deus é céu, e que se não vai para o reino de Deus, para o céu, vai para onde? Para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha está no inferno. Muitas pessoas hoje estão na graça, dando glória a Deus, porque passaram décadas acreditando que entes queridos seus estavam no inferno. Né? Puxa, minha avó era católica, meu avô era pai de santo, era macumbeiro, era homossexual, era isso. Eles estão no inferno. Eu sim aceitei Jesus quando entende a graça. Glória a Deus. Meu parente era um abençoado, era um eleito, era um espírito perfeito. E ele fez todo o propósito de Deus. E no tempo determinado por Deus, o espírito dele voltou para Deus. Você acredita que não existe inferno, que inferno significa sepultura. E você tem uma paz que você nunca teve na sua vida. Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno. Você vê que é chegado. João fala: é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo aí, ó, é chegado, chegou o reino de Deus. Tem nada a ver com o céu, muito menos a ver com o inferno. O que era reino de Deus? Paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Paulo fala em 1 Coríntios 6, 9 e 10 que aqueles que estavam praticando na época não vão ter paz, não vão ter alegria no Espírito Santo, não vão ter justiça, não vão ter poder, porque estavam praticando as obras da lei de Moisés. Paulo faz um resumo ali em 1 Coríntios 6, 9 e 10, como ele fala em Gálatas 5, 19 a 21. E as obras da carne são. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Eram o quê? As negativas, as 365 leis. Você não pode fazer isso, você não pode... Porque era 365 negativas e 248 positivas. Então, 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele faz um resumo das 365 leis negativas. Assim também em Gálatas 5, 19 a 21. E as obras da carne, ou seja, e as obras 365 leis da Torá são. Tem nada a ver. Do Espírito, quando você entende, você anda em Espírito. Você não tem prazer nessas coisas da carne, que hoje é a maldade do homem fazendo a vontade de Deus. Tem gente que diz: Júlio, quer dizer que está na graça, pode tudo? Pode. Você quando estava na religião, você não podia fazer tudo? Pode. Os católicos não podem fazer tudo, os evangélicos, os espíritos, todo mundo pode fazer o que quiser, meu irmão. Só que nós hoje que estamos na graça não temos prazer nisso. Por quê? Estamos com um espírito ativado. Eu entendi a graça faz 6 anos. Não mudou absolutamente nada. Que história é essa de... eu prego liberdade de espírito. Tem gente aí dizendo que eu prego libertinagem. É um perturbado religioso, um cão guloso aí que... O ministério dele está em queda livre, as finanças, fica falando essa heresia aí que eu digo que eu prego libertinagem. Eu prego libertinagem. Eu continuo sem beber, sem fumar, vivendo para minha família, fiel há 20 anos com minha esposa. Mesma coisa, não mudou nada. A única coisa que mudou é que eu reino em vida, somente isso.
Eu não prego libertinagem, eu prego liberdade de espírito. Eu nunca disse que Deus é mau, Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, que eu compreendo que por mais trágico e estarrecedor que Deus demonstre ser, o final sempre é glorioso. É no final, quando a carne tomba, que ele diz, olha aí, tá vendo que eu sou bom, que eu sou lindo, que eu sou fiel, que eu sou maravilhoso. Eu nunca disse que Deus é mau. Eu nunca preguei libertinagem, nunca. Eu prego liberdade de espírito e eu sou a prova viva que eu não vivo na libertinagem. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas vai, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? E indo pregar e dizendo, judeus, israelitas, chegou o reino dos céus, chegou o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Agora o 8, que é justamente o tema da mensagem. Ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Para quem? Para os discípulos. Eu sou discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Os ateus não compreendem isso. E os pastores fazem os evangélicos acreditarem nisso. Mas isso não tem nada a ver conosco. Jesus enviou quem? Os 12 para fazer isso. O que é que nós temos a ver com isso? Marcos 16, 17, 18. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em nome de quem? De Jesus de Nazaré. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso não existe mais hoje, gente. Os ateus não compreendem isso. Primeiro que isso aí foi uma ordem de Jesus. Nós não somos Jesus. Segundo, para os 12 discípulos. Nós não somos 12 discípulos. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios. Não existe mais ação de demônios. Eu tenho uma mensagem que eu falo de 1 Samuel 16, 14 e 15. Os demônios, espíritos malignos, vindos da parte de Deus. Até os demônios, na época, fizeram a vontade de Deus. Foram feitos e agiram em favor de Deus. Hoje, ou é carne, ou é um cachezinho que vai receber no final do culto. Falarão novas línguas. Aí o sistema religioso, eu sou pentecostal, ô Labachúria, terra de canta ali para na chulipa. E como se não bastasse, ainda tem essa palhaçada. Eu sou do movimento. Que palhaçada. Se jogar uma lona, vira um circo. Nessa época, eu já falei isso aqui em outras mensagens, novas línguas, línguas estranhas, eram idiomas. Hoje não existe mais. Por quê? Porque na época não existia a facilidade que existe hoje. Hoje você aprende inglês sem sair de casa. Você aprende japonês, coreano, o que você quiser, num conforto do seu lar. Na época não existia isso. E era necessário pregar o evangelho por toda a terra de Israel. A gente vê lá em Atos 2, Pentecostes, os países circunvizinhos, merdos, pardos, né? Todos os países circunvizinhos. Por isso que ele diz, nossa, aqueles homens estão falando a nossa língua no qual nós fomos nascidos. Ou seja, eles estavam falando línguas estranhas, porque era necessário que o povo de Deus ali tivesse o dom de línguas estranhas, de outros idiomas. Por quê? Porque se pregava em Israel as maravilhas e as grandezas de Deus, que Jesus era o Messias, que se a pessoa falasse a sua língua, os demais não iriam compreender. Os países circunvizinhos, está lá em Atos 2, 9, em Pentecostes. Por isso que Deus derramou sobre eles o dom de línguas estranhas, de falar outros idiomas da palavra. Hoje não é mais necessário. Repito, se eu quiser aprender inglês, francês, japonês, o que eu quiser, chinês, eu aprendo no conforto do meu lar, através da internet. Mas antes não existia. Por isso que Deus derramou línguas estranhas, outros idiomas, porque era necessário para que os países circunvizinhos de Israel compreendessem as grandezas de Deus. Pedro fala isso.
Esses homens estão embriagados. Pedro, não estão embriagados, eles estão fazendo cumprir a profecia do profeta Joel. Joel 2, 28, 29 e 30, que nos últimos dias, olha que maravilha, Pedro dizendo que aquela festa de Pentecostes já fazia parte dos últimos dias de Israel. Paulo fala isso, Timóteo, dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, afasta-te desses homens. Foram os últimos dias de Israel no ano 70. Nossos amados irmãos evangélicos não entendem isso, porque nunca ouviram isso, nunca foram ensinados a isso. Bem que a Bíblia diz que nos últimos dias são feitiços, são uma macumba evangélica. Então você vê aqui, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, quem? Os 12. Os 12. Deu a ordem ali, os 12, meus 12 discípulos, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão nova língua. Não é terra de canta, lipa na chulipa, não. Eram os idiomas circunvizinhos lá de Israel. Pegarão as serpentes. Vai, pastor, seguir Jesus, batizando nas águas, Páscoa judaica, ir para o monte é fácil. Vai pegar em serpente? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pega pH de piscina e soda cáustica. Isso é um bandido, isso é um estelionatário, tem que estar preso. Aí dá uma cor de vinho, ele toma. Ele toma não, ele mostra. Toma um golinho, deixa uma ovelhinha dessa aí tomar, bota um gelinho e toma. Nem a ovelhinha toma, nem o pastor toma. Você já viu algum pastor transformando água em vinho e tomando? Não, por quê? Porque é soda cáustica. Eu fiz essa experiência aqui no início, aos 4 anos. Eu perdi um copo. pH de piscina e soda cáustica. Quando você mistura esses dois componentes, dá uma cor vinho. Ei, Jesus transformou água em vinho, aleluia. Toma, pastor, um golinho, bota um gelinho e toma. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não existe mais isso. Claro que Deus quiser mover aí, fazer uma ação em qualquer lugar, Ele cura, Ele é o mesmo. Mas esses milagres não acontecem mais, eles foram para Israel. E isso não faz com que Ele não seja o mesmo ontem, hoje e eternamente. É. Só que isso é introduzido de má fé na mente dos evangélicos, para fazer os evangélicos acreditarem que isso acontece. Não acontece mais isso. Mas Ele é o mesmo. 17 e 18. Agora vamos ler o contexto. Marcos 16, do 8 ao 10. E, saindo elas apressadamente, a ressurreição de Jesus, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, antes da cruz. Essas ações dos porcos, Maria Madalena, foram antes da cruz, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. 11 ao 13. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, Maria Madalena, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, e, indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. 14. Finalmente apareceu aos 11. Judas já tinha sido morto e não tinha sido substituído ainda por Matias. Foi uma votação lá e Matias substituiu Judas. Por isso que aqui diz, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 15 e 16. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre esse ID. São heresia, uma grande fonte de renda do sistema religioso evangélico. Ide por todo o mundo. Que mundo? Aprendemos aqui. Mundo de Israel. Está dizendo para quem? Para os discípulos. Paulo não tinha sido levantado ainda. Meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus. Jesus mandou a gente fazer o ID. Mandou para os discípulos. Ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho?
Paulo não tinha sido levantado ainda. O evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Por isso que Jesus de Nazaré deu ordem aos seus discípulos que iam expulsar demônios. Por quê? Tinha que fazer milagres para que as pessoas acreditassem que ele era o Messias. Então, quando ele diz aqui em Marcos 16, 15 e 16, está dizendo para os seus discípulos: meus discípulos, ide por todo o mundo, mundo de Israel. Pregai o evangelho, que é o evangelho da circuncisão. Repito, Paulo não tinha sido levantado. Está lá em Gálatas 2,7, Paulo diz: a mim, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Pedro, João e Tiago eram as colunas do evangelho da circuncisão. Por isso que Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus foram salvos. Aí a religião evangélica, que não perde a oportunidade, vamos ganhar almas para Jesus, meu irmão, vamos fazer o ID. Olha que heresia, que engodo, que grande fonte de renda. 3.000 judeus foram salvos da mente e não passaram pela grande tribulação, foram salvos. Olha aí, ó. Quem crer com R no final, entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A passar pela grande tribulação, que foi no ano 70. Os que creram morreram antes, dormiram, o espírito ficou inerte. Não sei se dormindo, não sei, não interessa, mas ficou inerte. Por isso que Paulo e Jesus diz: muitos irmãos já dormem, porque a ressurreição foi no ano 70. Por isso que Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, meu irmão evangélico, não irão prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus santos. Porque até o ano 70, a porta do inferno, da sepultura, prevalecia. O espírito ficava na sepultura, ficava no inferno. Por isso que Jesus disse: não vai prevalecer. No ano 70 houve a ressurreição. Todos aqueles que dormiram ressuscitaram. Depois do ano 70 até hoje, quando o eleito morre, o espírito não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno, imediatamente volta com um novo corpo glorioso igual dele. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Quando essa carne tombar, o espírito que já está aqui, se há corpo natural, Paulo diz: não haverá não, há corpo espiritual. Esse corpo espiritual já está aqui, mas para que ele saia, é necessário esse corpo carnal aqui tombar. Mas quem crer, entendimento com R no final, e for batizado pelo lavar da água mediante a palavra, está lá em Efésios 5:26. O batismo espiritual foi feito na cruz. Nós já nascemos batizados em novas criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, entendimento, será condenado. Salvo e condenado de quê? Da grande tribulação do ano 70. No ano 70 houve a grande tribulação, a invasão do general Tito, o anticristo que sentou no trono de Deus em Jerusalém, e a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus. Os 3 eventos: a grande tribulação, a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Mateus 15:24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, e a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Apocalipse 14:7, o seu juízo de Israel chegou, verbo presente da época. Já lancei um desafio aqui, ninguém me refutou na palavra. Só faz dizer: ei, seu herege, Jesus está voltando. Nossa, que refutação, me arrepio todinho. A Trindade é uma heresia. É uma heresia. Não existe 3 deuses. Existe um Deus que se manifestou em 3. O Deus que falava com os profetas, o Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, e o Deus que habita hoje em nós. Em todos nós, desde Atos 2, Pentecostes. Ele habita, ele mora, ele reside, ele não visita mais. Então, um único Deus que teve 3 manifestações. A Trindade é uma heresia. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Isso é medo de morrer? Vai morrer, vai passar pela morte. Pode ter certeza disso. Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? Apocalipse 1:7, ele vem com as nuvens. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra, e todo olho verá. Quando eu estava nessa coisa, eu imaginava Jesus num cavalo branco, pocotó, pocotó, pocotó. Nuvem significa juízo, está lá, Isaías 19:1, ele vindo, cavalgando numa nuvem ligeira. Ele está cavalgando numa nuvem ligeira, é pocotó, pocotó. Não, descendo juízo sobre o Egito. Descendo juízo sobre a Babilônia.
descendo juízo sobre Israel e Jerusalém, que foi a última manifestação da ira de Deus. Tudo sobre Israel. Ira, entre aspas. Então, nuvem significa juízo. Então, Apocalipse 14, 7, o seu juízo chegou. Então, ele veio para Israel e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Repito, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Isso é uma grande fonte de renda. Meu irmão, Jesus está voltando. Que maldade que a religião está fazendo com você. Quem não crê será condenado. E agora o 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, idiomas, pegarão os serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos nos enfermos e eles serão curados, curarão. Tudo para a época. Tudo para a época. 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado para os 12 discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. A direita de Deus não é literalmente do lado direito, não. Ele sentou com poder e autoridade. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes de Israel, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Pegar em serpente, curarão leprosos, expulsarão demônios, tudo isso. E os sinais que os segui, que se seguiram. Amém. Eu finalizo aqui com Romanos 10, 17 e 18. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não, o Evangelho tem que ser pregado a toda a humanidade. Como é que vai pregar a toda a humanidade se todo dia está nascendo pessoas? Para fazer sentido e ser literal, Deus tem que parar de nascer pessoas. Porque todo mundo vai ter que ouvir a palavra. Interessante, né? Se Jesus voltar hoje, a religião diz que vai ficar sem o Espírito Santo. Isso seria uma injustiça muito grande para os que vão nascer, né? Você já pensou, Jesus volta hoje? Voltou, arrebatou a igreja, e aqueles pecadores ficam. Interessante que os evangelhos dizem que são pecadores 24 horas por dia. Eles estão nesses alçapões aí, dando glória a Deus e aleluia. Se você for entrevistar eles dentro desses alçapões, na hora que eles estão lá, você é pecador? Sim, meu irmão, todos nós somos pecadores. Ora, Jesus vai vir como um ladrão, abrir e piscar de olho, não vai dar tempo de se arrepender. Ou seja, quando ele voltar, ele vai dizer, nossa, só tem pecadores. Ele vai voltar e ninguém vai subir. Você vê a heresia, a macumba evangélica, né? Então, se Jesus voltasse, daqui a 10 anos iam nascer, durante 10 anos iam nascer milhões de pessoas, e uma mãezinha que no arrebatamento não subiu, ela ia dizer para a filhinha dela de 10 anos, minha filha, olha, pouco antes de você vir ao mundo, Jesus arrebatou a sua igreja e eu estava afastada e desviada. E todos nós aqui estamos agora sob o domínio de Satanás, porque o Espírito Santo não está mais na terra. Seria uma injustiça muito grande, né? Deus arrebatar a igreja e depois continuar mandando pessoas na terra. Quer dizer, as pessoas iam vir depois do arrebatamento, totalmente inocentes e ingênuas, sob o domínio de Satanás. Porque Deus arrebatou a igreja e o Espírito Santo saiu da terra. Eu passei 14 anos acreditando nessa heresia. Contei aqui. 4 horas da manhã, chovendo, um toró danado aqui em João Pessoa. Fui tomar água de madrugada, eu vou abrir a porta do quarto do meu filho, eu vou ver meu filho aqui, ele tinha 6, 7 aninhos. Quando eu olhei para a cama do meu filho, não vi meu filho. Me lasquei, Jesus voltou e eu fiquei. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu olhei para uma mulher e desejei no meu coração? Eu soneguei um imposto, eu avancei um sinal vermelho. Eu pensei tão alto que meu filho bateu na porta no banheiro. Pai, eu estou aqui, pai, estou no banheiro. Obrigado, Senhor. O Senhor vai ter que vir no domingo, 7 horas da noite, que eu estou na tua casa te adorando. Depois eu pensei, nossa, Jesus não podia ter vindo, que minha mulher estava do lado ali na cama, né? E minha mulher era terrivelmente evangélica. Você vê o feitiço, a macumba, né? Isso é um feitiço. Como eu amo quando eu sou chamado de afastado e desviado. Não? Nós somos afastados e desviados desse maldito sistema religioso para a glória de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos 10, 17 a 18. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Isso não é mais para hoje, não. Isso foi para a época. Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Na época tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Mas digo, porventura, não ouviram o Evangelho?
Não ouviram a palavra? Paulo diz, pergunta. Sim. Por certo, por toda a terra saiu a voz deles. De quem? Dos profetas, dos discípulos. E as suas palavras até os confins do mundo. Que confins do mundo? Os países circunvizinhos de Israel. Está lá em Atos 2, em Pentecostes. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Viu aí que tudo foi para Israel e que a palavra do Evangelho foi pregada por toda a terra, terra de Israel. Repito, tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Esse livro aqui foi 100% para Israel. Isso aqui é um livro histórico. Quando o teu pastor disser, eis que te digo, assim diz o Senhor, ou ele falar, Labachúria, terra decanta, lipa na chulipa, cai fora. Esse cara está querendo te enganar, principalmente com relação a línguas estranhas. Ele sabe que não está falando línguas estranhas nenhuma. E se ele disser que é língua dos anjos, é mentiroso e canguloso. Um anjo, quando falou com Maria, falou a língua de Maria. Um anjo, quando falou com José, falou a língua de José. Um anjo, quando falou com Paulo, Jesus falou com Paulo, foi a língua de Paulo. Um anjo, quando falou com Daniel, falou a língua de Daniel. Então esse homem aí, se ele disser, se o teu pastor disser, terra decanta, labachúria, lipa na chulipa, cai fora. Ele sabe que está te enganando. Por toda a terra. Ok? Essa é a mensagem. Os evangélicos e ateus não entendem Isaías 53, 4 e 5, Mateus 18 e Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 e 18. Se não for assim, é lobo, é canguloso. Se tiver, seja membro no nosso meio, cancela a inscrição. Se você participa de um alçapão desse na graça, se você dá dinheiro a pregador da graça, você ainda não entendeu o evangelho da graça. Você está evoluindo. Qual é, então, a minha recompensa? Qual é a recompensa que eu, Júlio Chaves, tenho? A oportunidade que Deus me dá de anunciar as boas novas, sem cobrar nada de ninguém. Nova versão transformadora, NVT. Tremenda essa tradução, né, gente? Transformar as ofertas e contribuições de Paulo, que era para pobres e necessitados, e estão pregando aí a teoria da evolução. Pobres e necessitados evoluiu e virou qualidade de vida. Tá que nem Joel 1,4, né, que o devorador era um gafanhoto. Aí a religião evangélica prega a teologia da evolução. O gafanhoto evoluiu e virou demônio. Eu conheço a metamorfose, a largata que vira borboleta. Mas nas igrejas evangélicas, o gafanhoto, um inseto, evoluiu e virou demônio. Nessa religião, nessa praga que está aí, Sarapuí, esse alçapão, essa arapuca, esse antro aí, é a teologia da evolução de Paulo, as cartas de Paulo, que Paulo arrecadava dinheiro para pobres e necessitados. Os pobres e necessitados evoluíram e virou o quê? Viraram o quê? Qualidade de vida para o pregador da graça. Se você participa de uma congregação aí, nesse Sarapuí, nesse antro aí, e você dá dinheiro, é membro, você não entendeu a graça ainda. Tem que ser assim, ó. Qual é então a minha recompensa? A oportunidade que eu tenho, muitas vezes, de estar com um cliente, de fazer captação, de visitar minha mãezinha, de estar com meus filhos, com minha esposa, com meus netos. Mas é uma recompensa que Deus me dá, uma grande oportunidade, obrigado, Senhor, de anunciar as boas novas sem cobrar nada de você. Essa é a minha maior recompensa. Tem que ser assim. Tá bom, meu querido, minha querida? Peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Você já é inscrita no canal, tem muita gente que gosta do canal. Júlio, eu gosto das mensagens, mas ainda não me inscrevi. Peço que você se inscreva. Ainda hoje eu recebi uma mensagem, Júlio, eu não estou recebendo as mensagens, eu sou inscrito no canal, mas não estou recebendo. Você tem que ir lá no sininho e apertar todas. Depois que você se inscreve, tem um sininho. Você clica no sininho e aparece a opção todas. Para você receber todas as minhas mensagens, você tem que clicar em todas. Aí toda vez que eu colocar uma mensagem,
o YouTube vai avisar você. Já deu o seu like? Dá o seu joinha, só isso. Quando você dá um like e o joinha, você já está ajudando o canal. Você está dizendo no YouTube, eu gostei, e fazendo com que o YouTube recomende para outras pessoas. Deixe seu comentário na medida do possível. O comentário edifica muito a fé das pessoas. Tem pessoas que me detonam aqui. Eu disse, você está certo, está todo mundo errado. Dá uma olhada nos comentários aqui. Então, por mais curto que seja o comentário, é muito importante que você deixe seu like, deixe seu joinha e principalmente deixe seu comentário. Agora compartilha aí, já pensou cada um aqui compartilhar para 10 pessoas? Coloca no grupo do WhatsApp, de Facebook, né? Quando a gente estava no sistema religioso evangélico, a gente compartilhava com força. E agora a gente tem um pouco de receio. Coloca aí no grupo. Gente, o que é que vocês acham dessa mensagem aí? Eu achei interessante. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. E lança aí no grupo de WhatsApp, de Facebook, tá bom? Compartilha aí. Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.